E o tema de hoje é as joias preciosas de Deus. As joias preciosas de Deus. Por isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Nós leremos o versículo 1 e leremos do versículo 7 ao versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler para a gente adiantar. O versículo 1 diz assim, ó: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus estava com ele. Repita: o Senhor seu Deus estava com ele. E muito o engrandeceu. A partir do 7 vai dizer assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse assim: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu para ele: foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizesse reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Verso 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento. Diga aí, sabedoria e conhecimento. Estava no 10, não foi? Foi. Para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Aí Deus diz a Salomão: visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens, honras, nem a morte de seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Aleluia. Se voltarmos um pouquinho, no capítulo de 1 Crônicas, lá no 28, vai falar sobre a anunciação de Davi, né? Quando Davi anuncia Salomão como seu sucessor. Davi, ele tinha um desejo no coração de edificar um templo ao Senhor, mas o Senhor não permitiu, porque Davi havia derramado muito sangue, feito muitas guerras, e esse propósito não estava para a vida de Davi. Aí o Senhor diz: olha, esse propósito vai ser lançado sobre a vida do teu filho. Eu vou chamar ele para ser o teu sucessor, e ele edificará o meu templo. Assim como Deus tinha propósito na vida de Davi e se cumpriu, Deus agora estava chamando Salomão para ser o sucessor e edificar o templo do Senhor. Davi já havia tido muitas experiências com Deus. E ele, como seu filho era muito novo, ele instruía seu filho com muita sabedoria. Inclusive nesse texto de 1 Crônicas 28, Davi sabiamente instruía Salomão dessa forma: filho, se buscares a Deus, ele se deixará achar por você. Se buscares a Deus, ele se deixará achar por você. Foi o conselho que o pai entregou ao filho. E eu tenho na minha mente, no meu coração, que a Bíblia não fala, mas eu acredito, que Davi levou aquilo para a vida dele. Ele disse: olha, se eu buscar a Deus, ele vai me deixar achá-lo. E eu acho que ele carregou aquela identidade. Não, é isso mesmo, eu vou buscar a Deus. E no texto que a gente leu, base da mensagem, Deus chega para Salomão e diz: peça o que você quiser que eu lhe dê. Vamos nos deparar com essa pergunta? Já pensou?
Deus de todo o poder, aquele que pode fazer todas as coisas, chegasse para você e dissesse: peça, que eu vou fazer. Se ele chegasse agora, que nem o gênio da lâmpada, né? E dissesse: é um único desejo, você vai querer o quê? Qual seria a nossa resposta ao Senhor? O que nós pediríamos ao Senhor? Avalie o seguinte: toda a resposta que a gente entregasse ao Senhor ia mostrar a que ligado estava o nosso coração, amém? Porque se eu dissesse assim: Senhor, eu quero o melhor carro do mundo. Eu não vou dizer o nome de um carro não, para não passar por vergonha. Mas se eu quero o melhor carro do mundo, certamente ia revelar a Deus que o meu coração estava apegado às coisas materiais. Se eu dissesse: Deus, eu quero uma promoção no meu emprego, porque eu quero ganhar bem, eu quero viver melhor, certamente ia fazer o quê? Revelar a Deus que eu estava na satisfação de um emprego melhor, de um estágio melhor, ou até mesmo do dinheiro que essa promoção me traria. Aí se eu dissesse assim: Senhor, eu quero que o Senhor salve toda a minha casa. Eu quero meu marido, meu filho, minha esposa, minha mãe, eu quero todo mundo salvo. Esse é o meu último desejo. Ia revelar a Deus o quê? Que o meu coração estava esperançoso em receber a promessa do Senhor. Ou então: Senhor, salve minha família, porque eu não aguento mais viver as adversidades que eu vivo, porque eu não tenho uma casa salva. Ou seja, qualquer resposta que a gente entregasse a Deus revelaria a intenção do nosso coração. Amém? Então, quando Salomão se depara com essa mesma pergunta, aí Deus diz: Salomão, o que é que tu queres? Que eu vou te dar. Aí sabe o que é que ele faz? Ele escolhe pedir as joias preciosas de Deus. O que é? Sabedoria e conhecimento. Ele escolheu primeiro as coisas de Deus, porque ele era rei. Então ele poderia dizer assim: eu quero mais riqueza, eu quero um reino próspero, eu quero vida longa, né? Eu quero muitas coisas, o Senhor pode me dar tudo isso. Mas sabe o que Salomão entendeu? Que através da sabedoria e do conhecimento, ele poderia adquirir muito mais do que ele poderia pedir a Deus. Porque a sabedoria e o conhecimento levaria ele a lugares maiores. Por isso que Salomão escolhe pedir. Salomão estava diante do chamado de Deus, porque Deus estava chamando ele para reinar no seu povo. E ele pediu sabedoria e conhecimento para quê? Para criar seu povo. Por quê? Porque Salomão queria ser um rei justo. Ele queria ser um rei bom. Ele não queria estar ligado ao mal. Então, para ele, sabedoria e conhecimento revelaria qual era a vontade de Deus para o seu povo. Por isso que ele escolhia sabedoria e conhecimento, porque ele ia conseguir discernir diante de todas as coisas. Ele ia conseguir revelar a vontade de Deus através da sua vida e das suas decisões. Então podia ser riquezas, carros, carruagens, poderia ser qualquer outra coisa que ele pudesse pedir, mas isso poderia ser momentâneo, passageiro. Poderia trazer algumas coisas, mas não acarretaria todas elas para a vida de Salomão. Por um único pedido, por escolher primeiro as coisas de Deus. Para ele se tornar sábio, ia mantê-lo longe de tudo que fosse mal e injusto, para escolher tomar decisões sábias, para poder tomar decisões que agradaria o coração de Deus. Agora eu vou te dizer, olha o que diz a palavra em 1 Reis, no capítulo 4, verso 29 e 30. Presta bem atenção. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de
todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Minha gente, Deus superabundou na vida de Salomão, não foi não? Superabundou, porque Salomão queria sabedoria e entendimento só para cuidar do povo ali, só para discernir o que era certo e o que era errado, para reinar bem com seu povo. Deus faz o quê? Dá uma sabedoria imensurável, uma sabedoria que não dá para contar. É como a areia do mar. Você sabe quanto que tem de areia naquele mar? Não sabe. Pronto. A sabedoria de Salomão era imensurável, diz a palavra em 1 Reis. Ele era muito sábio. Então ele tinha, eu acredito, que ele tinha convicção daquilo que fazia, porque sabia que era a resposta do que Deus já havia derramado na vida dele. Ele discernia as coisas, não por ele, nada por ele, mas porque era Deus através dele. Era Deus através da sabedoria que ele havia derramado sobre a vida de Salomão. Uma sabedoria essa imensurável. Eu quero essa sabedoria, você quer? Você quer essa sabedoria? A sabedoria que foi derramada na vida de Salomão? O exemplo... Não, você sabe o que é sabedoria? Vou dizer para você. O dicionário diz assim: é um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou um tópico em particular. Mas quer dizer que é um conhecimento extenso de alguma coisa. Sabe qual é o maior exemplo disso? O nosso próprio Deus. Por quê? Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas eu disse o quê? Todas. Ele sabe todas as coisas. Olha o que a palavra vai dizer. Nosso Pai sabe do que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Isso está em Mateus 6, verso 8. Ele sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente abrir a boca para dizer. Ele sabe de todas as coisas. A sabedoria está nele. Ele é o nosso maior exemplo disso. Ele sonda o nosso coração e sabe a intimidade que está aqui, ó. Ele sabe quem nós somos aqui e sabe quem nós somos fora daqui. Sabe quem nós somos em todo tempo e em qualquer lugar. Então ele tem um conhecimento extenso, porque ele é Deus. O desejo de Salomão em pedir a Deus sabedoria e ter sido encontrado como uma pessoa que buscou primeiro as coisas de Deus, fez de Salomão o homem mais sábio do seu tempo. Porque a escolha dele foi primeiro as coisas de Deus. Ele sabia que se ele escolhesse a sabedoria e o conhecimento, todas as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Eu quero a sabedoria de Salomão. Sabe por quê? Feliz é o homem que encontra sabedoria e alcança o conhecimento. Diz Provérbio 3:13. Eu quero ser feliz porque encontrei a sabedoria de Deus na minha vida. Porque alcancei discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. É essa sabedoria que nós devemos buscar. Por isso hoje eu quero dizer para vocês 3 caminhos para quem deseja encontrar essas joias preciosas de Deus. Amém? O primeiro deles é peça. Peça as joias preciosas de Deus. Sabe o que diz Tiago 1:5? Se algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. A palavra diz, peça, porque Ele dá livremente. Então, se você quer achar essa sabedoria em você, peça ao Senhor. Se você entende o valor que isso agrega na sua vida, peça ao Senhor. Agora, sem duvidar, viu? Peça pedindo mesmo, porque Ele dá livremente. Você ter a sabedoria de Deus na sua vida é você entender qual é a vontade que Ele quer para você. A gente costuma dizer muito, né? Que se estabeleça a vontade de Deus sobre a tua vida.
A gente diz muito isso, amém? Por isso. Mas a gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E caminhar rumo a ela. Porque eu quero viver o que Deus tem preparado para a minha vida. E eu tenho certeza que você também quer. Viver aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Então peça. Essa sabedoria vai falar também sobre o direcionamento de Deus em todas as coisas. Amém? Você ser uma pessoa sábia em Deus, lhe aproxima de Deus. Lhe faz querer conhecer a Deus. E, consequentemente, adquirir atitudes e características que se assemelham a Deus. Porque você sabe qual é a vontade de Deus. Então, você sabe o que agrada o coração de Deus. Então, você vai fazer o quê? Tudo certinho. Tudo direitinho. Porque você sabe aquilo que agrada o coração de Deus. Por isso que a gente precisa pedir essa sabedoria. Por isso que um coração sábio sabe se posicionar diante de tudo e de todos. Porque tem a orientação do Espírito Santo. Porque tem a orientação do Espírito Santo. Você sabe o que é ter a orientação do Espírito Santo? É não ser você para nada. É não ser você em circunstância nenhuma. É em tudo você ter um Espírito que lhe guia, que lhe orienta, que lhe ensina, que lhe impulsiona, que revela quem você é. É nas mínimas coisas que Ele tem o seu poder sobre as nossas vidas. É nas mínimas, é numa roupa que a gente veste, é numa palavra que a gente tem que dizer. É sobre uma posição diante de uma realidade difícil. É sobre você estar no meio de uma confusão e você saber como se posicionar em Deus. É isso, ter o Espírito de Deus nas nossas vidas nos guiando. A sabedoria para nós é o conhecimento da vontade de Deus. Não se ache como um insensato desprezando essa sabedoria, mas se revele como alguém que alcançou deliberadamente essa sabedoria nele. Escolha essa vida. Escolha, peça ao Senhor a sabedoria que foi derramada sobre a vida de Salomão. A sabedoria de Deus sobre todas as coisas. O segundo ponto vai falar sobre busque as joias preciosas de Deus. Primeiro peça, depois busque. Busque. A palavra lá em Mateus 6,33, aquele versículo que a gente bem conhece. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você lembra que o texto que a gente leu, Salomão pedia a Deus sabedoria e conhecimento. Aí o que foi que Deus acrescentou? Riquezas, bens, honras, como nenhum rei havia tido. Foi essa palavra que a gente leu. Ele pediu primeiro as coisas de Deus e as demais coisas foram acrescentadas na sua vida. Tudo que ele poderia pedir, como eu já tinha dito, riquezas, todos os benefícios, Deus acrescentou sobre a vida dele. Amém? Então não é só sobre o que a gente vai pedir, mas é sobre a intenção do nosso coração. Porque eu acredito que Salomão estava se posicionando dessa forma para cumprir com excelência o chamado que lhe foi atribuído. Ele queria ser um rei justo. Ele queria ser um rei bom. Então, não é só sobre o que a gente vai pedir a Deus, mas qual é a intenção do nosso coração nesse pedido? Qual é o nosso compromisso com o chamado que Ele colocou nas nossas vidas? Porque todos têm um chamado, viu? Todos. Sobre a prioridade da nossa vida, sobre o lugar que Deus ocupa nas nossas vidas e o quanto nós temos de Deus em nós. É sobre isso. A palavra diz que Ele faz infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente pensa. Está em Efésios 3:20.
Então nós vamos pedir e nós devemos pedir, mas uma pessoa sábia sabe o que pedir. Sabe por quê? Porque conhece a vontade de Deus. Então a gente vai saber pedir quando a gente tiver a sabedoria e o conhecimento de Deus nas nossas vidas. Busque acima de tudo as coisas que são dele, que são eternas, porque não somos daqui, amém? Nós não somos daqui. Então vamos buscar as coisas que são do alto. A realidade do céu pode estar aqui ainda. Atraia essa realidade do Senhor para a sua vida. Busque primeiro as coisas de Deus, amém? A gente já pediu, a gente já buscou, só resta o que agora? Conquistar. Conquiste as joias de Deus para a sua vida. Aquele que conquista as joias de Deus recebe outras características do próprio Deus. Olha o que diz Tiago 3, versículo 17. Eu vou ler bem pausadamente. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria do alto. São características que são derramadas sobre nós quando somos uma pessoa sábia em Deus. Então seja sábio nessa geração. Seja sábio onde o Senhor lhe colocou. Haja como uma pessoa que entende e o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado em Deus. Olha, a palavra diz que o coração é enganoso. Por isso que a gente precisa entender que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus para as nossas vidas, para discernir o que é do coração enganoso e do que é de Deus. Porque só através dele. O Senhor nos chamou para ser puros de coração, para que pudéssemos ver a Ele. Nos chamou para ser pacificadores, para ser chamados filhos de Deus. Nos chamou para ser amável, amando uns aos outros, como Ele nos amou primeiro. Nos chamou para ser compreensivos, ajudando mutuamente uns aos outros. Nos chamou para ser cheio de misericórdia, como Ele tem derramado na minha vida e na sua, toda manhã que a gente se levanta. Ele nos chamou para ser isso, para ser semelhante a Ele. Nos chamou para darmos frutos, frutos que permaneçam nele. Nos chamou para ser imparcial, não fazendo acepção de pessoas, mas amando sobretudo. E nos chamou à sinceridade do coração, porque Ele não despreza um coração sincero. Tudo que eu falei para você são características atribuídas da sabedoria do alto. Então anseie que nós nos esforcemos a buscar essa sabedoria em Deus. Então que acima de todas as coisas, o nosso anseio seja sempre pedir, buscar e conquistar a sabedoria do alto sobre as nossas vidas. E por fim, que a nossa oração seja transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para vivermos de modo digno do Senhor, pois para o seu inteiro agrado, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Isso diz em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9 e 10. Então que o nosso anseio seja transbordar dessa sabedoria, de ter o discernimento e o conhecimento de Deus para as nossas vidas e para aquilo que nós vamos fazer
para outras pessoas, a como nós vamos nos posicionar diante de outras coisas. A sabedoria de Deus é você conhecer qual é a vontade dele para a sua vida.